Quais os primeiros passos para abrir uma loja física? Toldo, película de vitrina, funciona ou não funciona? Espelho perfeito, iluminação de provador? Tem tudo isso no vídeo de hoje. Oi, queridos! Dia de responder perguntas específicas que foram enviadas para mim lá na caixinha de pergunta. Dia de Cacá Responde. Se você não conhece esse quadro é um espaço dedicado a vocês que todo mês eu abro essa caixinha de perguntas lá nos stories, então fique atento, acompanhe o nosso perfil para você não ficar de fora do próximo Cacá Responde. Então nós temos duas maneiras de fazer isso. Eu separo um tempo para poder responder algumas perguntas aqui no canal e também respondo algumas perguntas específicas lá pelos stories e marco ali nos destaques que existe Cacá Responde só no meu Instagram. Agora, se você é novato por aqui, bem-vindo! Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteto especialista em design de varejo e neste canal eu te ensino sobre design, visual merchandising e também de marketing. Se você tem uma loja, quer se destacar da concorrência, não quer ser apenas mais uma loja nesse mundão do varejo, separa um caderninho, inscreva-se nesse canal e passe a acompanhar tudo que eu divido e compartilho aqui com vocês terça e quinta. Agora, veteranos, vocês já sabem, vamos compartilhar a Cacá, vamos compartilhar esse vídeo. Essa é uma maneira de você apoiar o meu trabalho e eu fico muito feliz com a colaboração de vocês. Então, pega o caderninho, partiu o aulão. Primeira pergunta veio da A Predileta. Qual o melhor toldo para a loja e como evitar queimar roupas? A Predileta, existe pelo menos uns 10 tipos diferentes de toldo no mercado. Usualmente, para lojas, nós usamos 4 modelos: o fixo, o vertical, o inclinado ou capota, tá? O toldo ideal é de acordo com a incidência solar que vai na sua loja, tá? Se ela é mais alta ou se ela é menor. E aí a gente consegue definir se você vai colocar na sua loja um toldo do tipo capota, ou um toldo inclinado, ou de repente um vertical, tá? Então você pode optar por esses 4 diferentes tipos que eu estou falando para você. Em relação a não queimar as roupas, você precisa aplicar no vidro da sua vitrina uma película que a gente chama de película de controle solar, que ela evita, a incidência de raios ultravioletas e infravermelhos, que são responsáveis sim por às vezes queimar as roupas ou queimar os móveis que são colocados ali na sua vitrina. É importante você saber que essa película de proteção solar, ela tem um leve tonzinho, às vezes meio azul, às vezes meio chumbo, tá? Mas existe sim uma película nova transparente. Em relação ao valor, essa transparente ela tem um valor maior, então o que eu aconselho você aplicar na sua loja? Se você conseguir investir numa película transparente com essa proteção, muito bom, pode colocar. Se ficar um pouco mais difícil de você investir nessa película, eu colocaria a película que tem uma corzinha assim, um pouco mais chumbo, certo? Que ele tem um tom de grafite, que eu acho que ficaria muito interessante também. A Lulis Gonçalves, ela me perguntou: como escolher o espelho perfeito para provador sem gastar muito? Lulis, vou falar uma coisa para você. Espelho para provador, a gente não vai sair muito do desenho de iluminação vertical por trás, tá? Iluminação vertical você pode fazer com as lâmpadas tubulares T8, que são as mais baratas no mercado. Usar aí uma T8 de 18 watts, junto com uma T8 de 9 watts, deixá-las entrelaçadas, entrepassadas, tá? Para não gerar sombra e aí colocar atrás do seu espelho, tá bom? Agora, existem também aqueles espelhos do tipo camarim, que você pode usar lâmpadas de bulbo LED com em torno de 4,5 watts, tá bom?
que dá em torno de 400 a 500 lumens, porque quando a gente usa essa configuração de espelho de camarim, a gente não pode colocar uma iluminação que fique ali muito forte, muito intensa, porque isso vai prejudicar a sua cliente a visualizar a roupa no provador. Para mim, a iluminação perfeita é iluminação indireta vertical atrás do espelho, que pode ser feita com a tubulação T8 para você ter um custo menor. É interessante que esse espelho do seu provador ele fique um pouquinho inclinado, ou seja, o espelho ele não fica assim, ó, na vertical. Você tomba ele um pouquinho nesse sentido, como se você estivesse criando um trapézio. Dessa maneira você consegue alongar mais a silhueta do seu cliente. Já a Cláudia Miorando mandou a seguinte pergunta: como pôr luz indireta no provador que não tem forro e a loja tem 3,30 metros de altura? Cláudia, iluminação indireta no forro do seu provador é extremamente importante. Quando a gente não tem forro, tá? Nós usamos o recurso da iluminação indireta. Existem spots, tá bom? Que você coloca ali na sua laje que joga a iluminação para cima, ou seja, indireta. Porém, 3,30 metros não vai dar o efeito que a gente precisa. Para isso, você vai ter que criar um forro dentro do seu provador. Como que você vai fazer isso? Eu não sei quanto que você tem de parede dos seus provadores. Pode ser que as paredes, vamos lá, tem 2 metros, pode ser. O que você precisa fazer? Você precisa elevar essa parede lateral até dar uns 2,60 mais ou menos, tá? Que vai ser exatamente a base da sua iluminação. E para cima disso você vai criar uma caixinha para fazer a casinha para guardar a sua lâmpada, tá? Nesse desenho que eu estou mostrando agora para vocês, é uma tentativa de explicar melhor como você pode fazer isso, mas a ideia é criar sim um forro de iluminação indireta, pelo menos na área dos seus provadores. A Latiniju, me perdoe se eu estiver falando errado, mas Latiniju mandou a seguinte pergunta: essas películas de proteção solar para vitrine realmente funcionam? Queria tirar meu toldo. Seguinte, eu não aconselho você tirar o seu toldo. Para a gente ter uma boa vitrina, a associação do toldo com a película é a melhor solução para você. Porque a película de proteção solar é para uma coisa, o toldo é para outra coisa. O toldo ele existe para poder diminuir a incidência solar na sua vitrina e a película é para proteger dos raios ultravioletas e infravermelhos. Então, o melhor resultado de vitrina sempre é película, que tem essa proteção solar, toldo e iluminação adequada para a sua vitrina ter menos reflexo, tá? Porque geralmente o nosso grande desafio são as vitrinas espelhadas quando a gente tem uma loja na rua, certo? E também proteção dos nossos materiais, sejam as roupas ou os móveis. Por isso, a importância da película, tá? Então, tira o toldo não. Coloque a película, ela funciona, mas ela não vai ter o resultado de diminuir a incidência solar na sua fachada. Edigemac, não sei se eu tô falando certo, tá? Mas vamos lá. Mandou a seguinte questão: vou montar uma loja de roupas femininas e quero fazer uma fachada que chame atenção. Quero tirar essa rampa e pôr escadas. Trocar o piso da calçada. Mandei foto no direct. Seguinte, primeira dica, eu aconselho você não tirar essa rampa. A gente precisa pensar na acessibilidade da sua loja. A única coisa que você precisa fazer aqui é trocar o acabamento dessa rampa. De repente colocar ali uma pedra de granito levigada ou apicoada, tá? Que seria aquela textura natural antiderrapante. Trocar sim o piso da calçada que não tá legal, tá? E eu também faria a seguinte questão: pensando em fachada atraente, você precisa trabalhar cor, textura e iluminação. Fachada não pode, em hipótese alguma, não ter esses 3 pontos aqui, ó, em destaque. Iluminação, seja no letreiro, ou seja com alguma iluminação que sejam refletores ali direto no nome da sua loja, cor, textura, plantas, tudo isso vai tornar a sua fachada bem mais atraente. Dica extra para você. Vi aqui pela foto que a sua configuração de vitrina é para ser um manequim de um lado e um manequim do outro.
Minha sugestão para você é que você faça uma vitrina horizontal ao longo da sua loja, tá bom? Eu já falei disso também lá no meu Instagram, já falei um pouquinho sobre a diferença de você ter, de repente, ali uma vitrina, uma configuração mais vertical, mais horizontal, para você explorar melhor. Senão a sua vitrina vai ficar um pouquinho sem graça ali, com um manequim de um lado e um manequim do outro, tá bom? Pode fazer isso que certamente vai dar certo, porque você falou pra mim que ela é bem profunda, ou seja, a gente tem espaço para trabalhar. Tatiana Furlan mandou a seguinte pergunta: o que fazer com os milhares de fios que ficam embaixo do caixa? Mandei foto. Tatiana Furlan, quanto fio tem aí? Perdi as contas aqui. Seguinte, Tatiana. Para você resolver essa questão dos fios, nós sempre precisamos colocar no nosso caixa fundo falso. Primeiro, esse CPU, ele tá meio estranho aí, não tá bem posicionado não, ele tem que ficar bonitinho na vertical ali. Se ele não está ficando porque o fio é curto, você precisa comprar um fio maior, uma extensão para você, de fato, colocá-lo na posição correta. Para esconder esses fios, você vai precisar fazer um fundo falso, tá? Uma lateral falsa. Ou seja, você vai criar um fechamento ali para poder esconder esses fios, fazer uma portinha, fecha o toque de inspeção para você ter acesso a esses fios. Dessa maneira, você vai tirar essa cara de caixa poluído, desorganizado. Todo caixa que nós fazemos aqui, a gente sempre pensa nessa questão de fundo falso com portas de inspeção para a gente, de fato, esconder essa gama de fios que geralmente tem nessa unidade dentro da loja. Já a Clarice Garcia mandou uma pergunta, ó, quente, muito quente. Quais as coisas mais importantes para planejar antes de abrir uma loja física? Clarice Garcia, muito obrigada por essa pergunta, porque realmente vou explicar para vocês exatamente o que vocês precisam fazer. Primeiro, quando a gente pensa em abrir uma loja física, nós precisamos entender que para abrir essa loja, nós precisamos ter o pilar gestão, tá? O pilar marketing, e dentro desse pilar marketing aqui, ó, temos também uma ferramenta chamada design estratégico, design de varejo, onde eu entro aqui. Quando você vai abrir uma loja, a primeira coisa que você precisa pensar é na questão do valuation do seu negócio, ou seja, saber se ele é rentável ou não, entender de custos fixos e variáveis. Precisa saber dessa pilar gestão para, de fato, sim, bora, vamos investir nessa loja. Tendo isso ok e bem resolvido, nós entramos aqui, começa a entrar na outra extensão, que seria o desenvolvimento do nosso ponto físico, que entra o marketing e eu aqui, ó. Só que é o seguinte, primeira coisa que você precisa definir quando você começa a trabalhar nessa caixinha aqui, ó, é o seu público, é a sua persona. Você precisa ter isso muito bem definido antes de abrir a sua loja física. Você precisa também definir muito bem o ponto, a praça, onde você vai investir nessa loja física, que tem que ser diretamente relacionado com o público e a persona que você definiu. Você precisa entender também do produto que você vai ofertar, que também precisa ficar dentro da praça, do ponto, atender o seu público, a sua persona. Você precisa ter um bom posicionamento de marca, qual que é o seu propósito, tá? Outra coisa também que você precisa colocar aí nessa lista, promoção, ou seja, quais serão as campanhas, quais são ali as listas de top holidays, ou seja, os pontos quentes de venda, anota ali no caderninho para você fazer um planejamento da vitrina, um planejamento da campanha, um planejamento do interior da sua loja. Ou seja, abrir uma loja física é complexo, tá? A gente precisa entender de gestão e planejamento nessa pilar aqui. Precisamos também entender o pilar Visual Merchandising, precisamos entender de marketing e também precisamos entender de design de varejo. Esse pilarzinho aqui, ó, essa caixinha, esse bloquinho, você cola em mim que eu te ajudo.
Esse pilarzinho aqui, ó, planejamento e gestão, você precisa encontrar um mentor para poder te auxiliar. Com essas duas ferramentas em mãos, você vai dominar o mundo. Porque aí sim, você não vai ser mais uma loja neste mercado. Porque você vai estar abrindo uma loja de fato, um negócio rentável, que vai te trazer muito faturamento. Sacou? Queridos, gostaram das perguntas e das respostas de hoje? Separei mais algumas perguntas para responder lá pelos stories e deixar marcado nos destaques da minha bio, tem uma abinha lá, Cacá Responde, tá bom? Porque se eu responder todo mundo aqui nesse canal, no vídeo vai ficar muito longo. Então a gente separa um pouquinho, ó, para ficar gostoso, pra gente aprender legal, tá? E é o seguinte, não acompanha o Cacá Store Design? Não segue o nosso perfil? Então bora lá para não ficar de fora das nossas enquetes, dos nossos bate-papos e também do quadro Cacá Responde. Agora, se você quiser contratar esta pessoa aqui, meus amores, é só mandar um e-mail para cacaribeiro@cacastoredesign.com.br ou, se você tiver com muita pressa, com muita urgência, manda um direct para mim, tá bom? Então, um beijo da Cacá especial para todos. Até o próximo vídeo. Estou aqui, ó, me aventurando. Cacá Responde no ar. De repente. Agora foi.